Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoje a casa se encontra cheia e cheia de visitantes. O Eterno tem abundado em graça conosco e tem honrado aquilo que Ele mesmo prometeu, que Ele encheria essa casa com povos de todos os lugares, judeus e gentios juntos, caminhando numa mesma fé, numa mesma esperança, debaixo de uma mesma vara, ao comando de um mesmo pastor. Essa é a promessa para nós, essa é a promessa que a palavra tem para esta casa. E quero dizer aos visitantes que vocês são bem-vindos a esta casa. Nós somos meros administradores deste lar. Essa casa pertence ao único Elohim sobre a face da terra. Não tem um dono, a não ser Ele. Somos meros administradores aqui nas mãos dele. Que você se sinta à vontade, sinta-se em casa, e que você possa retornar sempre que desejar o seu coração de estar aqui conosco. Amém? Vamos começar orando. Pai, eis-nos aqui diante da Tua presença, já em metade do dia do descanso, em metade do Shabat, o dia o qual, Pai, Tu nos ensinastes a ansiar e esperar ao longo dos nossos 6 dias comuns, que se inicia no domingo e se encerra, Pai, na sexta-feira, ao pôr do sol. Tu sabes, ó Pai, que Tu és Criador, Tu és soberano sobre a face da terra, e que nós estamos longe de alcançar o significado e a profundidade pela qual o Shabat vem para nós. Mas nós a cada sábado, Pai, temos podido ouvir um pouco, Pai, mais daquilo que Tu tens nos ensinado. E temos tido o privilégio e o regozijo de descansar neste dia festivo, o qual o Eterno instituiu lá no início, depois que criou todas as coisas. Por isso nós nos colocamos, Pai, em reverência à Tua palavra, à Tua Torá, à Tua soberania. Fala aos nossos corações, esvazia-nos de nós mesmos. Faz morrer dentro de nós aquilo que precisa morrer, para que possa brotar o Espírito Santo dentro do nosso coração e nós termos o sopro de vida renovado dentro de nós. É o que nós clamamos nessa manhã, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Irmãos, o Roberto já bem disse, hoje é um sábado de porção dupla de estudo da Torá. Hoje nós estamos na 29ª e 30ª Parashiot, que é o plural de Parashá, onde nós vamos ter a oportunidade de entendermos um pouco mais daquilo que o Eterno vem fazendo desde que começou o livro de Levítico. Interessante que o livro de Êxodo é dedicado para a construção do tabernáculo, E ele entra Levítico formando uma classe, que é a classe sacerdotal, para administrar todo este tabernáculo. E desde o início, nós precisamos entender que é uma classe recém-formada. Então, como toda classe recém-formada, ela está sujeita a alguns deslizes. Porém, quando se trata de classe sacerdotal, o deslize, por menor que seja, às vezes tem consequências gravíssimas. Moisés, ali atrás no livro de Êxodo, já foi um exemplo claro, quando ele, como maior autoridade sobre a nação de Israel ali constituída, fere a rocha 2 vezes e é punido com a não entrada na terra prometida. Um homem que tão grandes coisas fez. Ele apenas teve a misericórdia de Elohim de levá-lo ao monte e ver a promessa do outro lado. E a classe sacerdotal, ela não é diferente disso. A classe sacerdotal, ela tem uma margem de erro muito pequena no que diz respeito ao serviço do Eterno dentro da casa do Eterno. Nós vemos que a Parashá Ahareimot, que é a 29ª, ela tem o nome de depois da morte. E quando nós olhamos a Parashá, ela fala diretamente da morte de 2 sacerdotes. Só que não eram 2 simples sacerdotes, eram os 2 filhos mais velhos do sumo sacerdote Arão. Então nós estamos falando do topo da casta sacerdotal, lá em cima. E o erro deles, de início nós podemos olhar e falar, nossa, mas foi um erro tão simples, tão bobo. Mas eles trabalham num limiar que o erro não é permitido. Porque quando ocorre esse erro, todo aquele que está subjugado ao serviço que este precisava prestar corretamente paga um preço junto. Então nós vamos ver
que é uma paraxá que fala sobre causa e consequência. Nós vamos ter que voltar na causa e vamos entender por que a paraxá chega ao fim dela, instituindo a celebração de um dia anual de expiação como estatuto perpétuo, que é o dia de Yom Kippur. É isso que está estabelecido aqui no capítulo 16 de Levítico. Porém, o processo, até nós chegarmos lá, que nós precisamos absorvê-lo, de maneira que nós entendamos que o nosso limiar não é tão diferente quanto o desses sacerdotes que erraram. Em seguida, ao final de Aharei Mot, a 30ª porção fala de Kedoshim, separados, santos. E foi muito bom quando essas porções se apareceram juntas nesse ano do calendário, porque nós vamos ver que não tem como o sacerdote chegar a Kedoshim se ele não passar por Aharei Mot. Por isso que a primeira pergunta que nós temos que fazer é, depois da morte, morte de quem? Só de Nadab e Abiú? Ou para nós chegarmos a Kedoshim, nós temos que passar pela morte, mas num contexto diferente a qual Nadab e Abiú passaram, porque para Nadab e Abiú foi uma morte com um julgamento sobre a vida deles. E a nossa, nós vamos entender um pouco mais à frente, que é uma morte para adentrarmos a santidade a qual o Eterno clama a nós, porque a palavra dele mesmo diz, sede santos, porque eu, o vosso Elohim, sou santo. Então, para chegar a esta santidade, vai haver necessidade de morte. E aí nós vamos estudar um pouquinho a respeito dessas mortes. Mas, primeiramente, nós vamos voltar ao capítulo 10 para refrescarmos a memória. Já foi ensinado recentemente isso aqui. Mas nós precisamos entender, relembrar um pouquinho, na verdade, as condições que aconteceram à morte de Nadab e Abiú. O verso 1 do capítulo 10 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram para cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante o Eterno, o que não lhes ordenara, ou seja, não havia uma ordem direta de Elohim para receber este incenso. Então saiu fogo da presença do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Eterno. Quando nós olhamos isso aqui, o pecado foi ter adentrado ao Santíssimo com um incenso estranho ao Eterno. Para nós entendermos bem isso, nós precisamos lembrar de duas situações. Existia um comando de uma pessoa determinada para entrar com incenso, e existia um comando específico de construção desse incenso. Ou seja, existia uma norma para se fazer este incenso. E a primeira coisa que nós podemos olhar aqui é que esses dois homens não atentaram para essas questões e passam por cima disso daí. Se nós voltarmos em Êxodo no capítulo 30, nós vamos conseguir enxergar essa questão. 30 de Êxodo. Êxodo, isso. Temos que voltar um pouquinho. Isso, perfeito. Êxodo capítulo 30. Primeiramente nós vamos ao verso 7. Diz assim: Arão, ele não disse os sacerdotes, né? Ele estabelece: Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Também quando acender as lâmpadas ao pôr do sol, o queimará, e este será incenso perpétuo perante o Eterno pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho. Nem holocausto, nem oferta de cereais, tampouco derramarei sobre ele ofertas de libação. Uma vez no ano, Arão fará a expiação sobre as pontas do altar. Com o sangue da oferta pelo pecado, fará expiação sobre ele. Pelas vossas gerações, santíssimo é do Eterno. Então aqui, a primeira questão é que ele apresenta um fogo estranho e é condenável ao sacerdote se apresentar com fogo estranho dentro dessa ordenança contida em Êxodo capítulo 30. Fora isso, existe um estabelecimento de tempo aqui bem determinado. Então, esses homens também não respeitaram o tempo de se fazer essa oferta ao Eterno com incensário. Então, só por aí eles já estariam cometendo essa falha. Mas se nós formos ao verso 34, no mesmo capítulo, do 34 ao 38, nós vamos ver que existe uma ordem para se confeccionar esse incenso.
Disse mais o Eterno a Moisés, verso 34 do mesmo capítulo 30 de Êxodo. Toma as especiarias aromáticas, estoraque, onixa, gálbano, essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um de igual peso. E disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. O incenso que fareis, segundo a composição deste, porém não o trareis para vós mesmos, santo será para o Eterno. O homem que fizer tal, como este, para o cheirar, será extirpado do seu povo. Então nós vemos aqui de cara, pelo menos duas situações onde eles violam diretamente o mandamento da Torá quanto à questão do incenso. Porém, se nós olharmos com um pouquinho mais de cuidado, lá no capítulo 10 de Levítico, nós vamos ver que por trás de uma simples desobediência à ordenança, existia talvez ali o que seria o real motivo por estes dois homens terem feito o que fizeram. Isso é uma discussão rabínica interminável. Eles discutem e chegam até a brigar a respeito dessas questões, mas não é nosso objetivo aqui entrar no mérito. Nós queremos unir, não queremos dividir, não é isso? Mas vamos voltar lá no capítulo 10 de Levítico, que aqui nós temos talvez uma pista daquilo que tem acontecido no coração desses homens para que eles possam ter tomado uma atitude tão louca, porque nós temos que entender que eles não eram ignorantes quanto aos mandamentos. Se tinha alguém que era ciente das ordenanças e do cumprimento delas, eram os sacerdotes. O que porventura levou esses homens a ignorar isso, passar por cima disso e fazer todo esse trabalho estranho diante do Eterno a ponto deles serem consumidos? No capítulo 10 de Levítico, no verso 8, ele diz: Disse o Eterno a Arão: Não beberás vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem dado por intermédio de Moisés. Então aqui nós temos talvez o entendimento do porquê que estes homens cometeram essa abominação diante do Eterno. Talvez eles estivessem cheios de vinho, estivessem cheios de álcool, mas não necessariamente o álcool físico, o qual está contido na bebida alcoólica. Nós entendemos que pela própria palavra, nós entendemos que o Eterno nos fala de embriaguez como um excesso de vaidade dentro do nosso coração, um excesso de soberba, um excesso de autoconfiança naquilo que fazemos, no que podemos e em quem somos. O que se traduz para uma palavrinha de 2 letras: eu. Talvez esses homens estivessem cheios do eu, deles mesmos, o suficiente ao ponto de ignorarem mandamentos os quais eles conheciam e adentrado diante da presença do Eterno sem nem mesmo temer o que poderia vir sobre eles. Isso eu coloco de uma forma como uma suposição, mas a discussão ela é grande a respeito disso. Discutem-se muito que eles não respeitavam a autoridade do pai e quiseram passar por cima da autoridade de Arão. Outros dizem que eles ansiavam a posição de Arão e por isso eles quiseram ir e tomar essa posição. O fato é que isso nós podemos resumir em excesso de obras da carne sobre nós, o que muitas vezes nos motiva a fazer aquilo que não nos é permitido e que muitas vezes fere o próximo, o qual está destinado a fazer aquilo que o Eterno tem nos ordenado fazer. E aí eu achei... Pois não, pastor? Meu filho, aqui quando você leu em Êxodo 30, ali sobre o incenso sagrado, os comentaristas bíblicos falam que o incenso ele tem valor expiatório. Então, os rabinos falam que é melhor nós traduzirmos expiação por desfaltar, tirar a falta do altar. Então, essa é a função do incenso. É tão verdadeira que em Números você consegue ver isso. Quer ver? Vai lá em Números no capítulo 16, quando a Torá diz que a função do incenso é remover a falta que está sobre o altar. A falta deles
era não estarem impuros, com certeza. Aqui no capítulo 16, olha, deixa-me ver aqui. No versículo 46, 44, vamos começar. E o Eterno disse a Moisés: levantai-vos do meio desta congregação e eu a consumirei no momento. E eles se prostraram com a face em terra. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário. Amém. Está vendo? E põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Desfalta o altar. Amém. Retira a falta do altar. Eles não tinham condições de retirar a falta, pois se eles mesmos eram faltosos. Sobrava por neles, isso que o limiar foi muito estreito. Muito. Muito. Por isso que eles morrem. Porque eles vão lidar com a coisa sagrada de forma profana, de né? forma irresponsável. Por isso que ele falou para nós em Isaías 28. É aí que... Deixar para você falar. Pronto. Já entendeu. E aí, exatamente nesse ponto que a pastora está entrando, é que o Eterno tem falado conosco de uma forma repetida. Já faz pelo menos umas 3 semanas, eu acho, né, Roberto? Que nós temos orado Isaías 28 aqui na congregação. E uma leitura que a gente sempre faz quando nós mantemos um mesmo texto em oração é porque aquela questão, muitas vezes, ela não foi totalmente resolvida e ela é urgente, né? Então ela tem essas duas características. Ela ainda não foi sanada porque talvez nós não tivemos a capacidade de entendê-la por completo, e ela tem um caráter de urgência para o Eterno nessa questão. Então, se nós formos lá no capítulo 28 de Isaías, vamos ler só alguns versículos. Nós tivemos a oportunidade de orá-lo por completo agora de manhã, mas só para nós mostrarmos a correlação que o Eterno faz da mesma forma com o excesso de embriaguez alcoólica, com o excesso de vaidade, com o excesso de eu dentro de nós. E aí ele nos chama de criança, quando nós nos portamos dessa forma. De uma forma até doída, né? Porque ele fala de uma maneira que nos constrange quando nós somos chamados de crianças. Porque nós vamos ver aqui no texto, que é como se ele procurasse alguém apto e não encontrasse para fazer este serviço. Talvez, com o início da morte do eu em cada um de nós vamos devagarinho conseguindo não sermos considerados como crianças desmamadas na mão do Eterno. A partir do verso 7, no capítulo 28 de Isaías, ele diz assim: também estes, os sacerdotes, erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Os sacerdotes e os profetas erram por causa de bebida forte e são absorvidos pelo vinho, desencaminhando-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo, ou seja, não conseguem enxergar suas próprias falhas. Eles tropeçam naquilo que era para ser evidente para ele, que é o mandamento. Eles não conseguem enxergar, porque estão excessivamente cheios de si mesmos. Tá? E a gente tem que lembrar que toda vez que um sacerdote ele é acometido por isso, normalmente a comunidade e a congregação paga o preço do erro desse sacerdote. Onde é que nós paramos? 8. Todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, e não há nenhum lugar limpo. Lembrar que uma das exigências para que o sacerdote adentrasse ao Santíssimo era se banhar em água, trocar as vestes e se apresentar de maneira pura, santa, diante de Adonai. A quem ensinaria o conhecimento? O Eterno pergunta. E a quem daria a entender a mensagem? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Ou seja, aquele que está mamando, que ainda não sabe o que é ser excessivamente vaidoso, egoísta, é uma criança. Ou então só sobrou crianças, né, para poder procurar no meio de tantos. E ele continua: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha, Elohim falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Eterno lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrem, e se enlacem e sejam presos. Então, olhando isso daqui, eu me lembrei de uma coisa que a pastora Sandra ela gosta de falar: o Eterno ele é atual, né?
ele vem falando de Isaías 28 e está martelando nessa história. Quem tem participado das intercessões aqui pela manhã tem podido ver isso. E a pastora Sandra, ela levanta toda intercessão, é Isaías 28, é Isaías 28, é Isaías 28. Nós não podemos ignorar uma questão como essa. Talvez, olhar numa forma coletiva, nós tenhamos condição de identificar mais fácil as coisas. Uma postura congregacional, uma postura pública. Mas a grande questão é nós olharmos a questão individual que envolve nisso daí. Porque ali ele está falando para o sacerdote, mas ele está falando para cada um de nós. Não exclui mulher, não exclui criança, não exclui menino. Pelo contrário, estamos todos incluídos nisso daí. Graças ao Mashiach por isso. Paulo fala, vós sois sacerdócio real. Não é isso que Paulo fala? Então, ninguém está isento de participar desta correção que o Eterno vem trazer sobre nós a respeito dos nossos excessos. O excesso de Leonardo, o excesso de Jorge, o excesso de Felipe. Talvez esteja havendo muito excesso, que precisa ser um pouco podado pelo Eterno, para que as coisas adentrem e ajustem no lugar. Entendeu? Para nós podermos ver isso. Quando a gente olha no dicionário, a palavra eu, ela tem a conotação, ela pode ser usada por aquele que fala ou escreve de si mesmo, ela fala da individualidade da pessoa humana, ela fala da tendência de um indivíduo a não levar em consideração senão a si mesmo. É o egocêntrico, é o egoísta, o narcisista, que além de gostar do que vê, ele admira o que vê. Então essa é a conotação que se encontra dentro do contexto do eu, que é o nosso ego, tá certo? Isso aqui está no dicionário, é uma coisa simples da gente entender isso daqui. Só que aí nós entramos na questão de que o pecado de Nadab e Abiú vem e afeta toda a classe sacerdotal, consequentemente a congregação. No início da Paraxá, capítulo 16, verso 1, nós vamos começar lendo o Eterno fazendo uma advertência a Arão. Vamos lá. Levítico capítulo 16, verso 1. Então houve uma causa, houve um problema que precisa ser ajustado. E o Eterno vai dar o passo a passo desse ajuste agora dentro da Paraxá. É isso que vai acontecer, é o ajuste. O Leomar está falando, o que vai acontecer aqui agora é o ajuste. É exatamente isso. Ocorreu um deslize, os responsáveis foram punidos, mas alguém precisa tomar a frente e ajustar a questão. Então é o que nós temos que atentar para o que a Paraxá nos ensina aqui agora. O verso 1 diz assim: o Eterno falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Eterno. Disse o Eterno a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no Santíssimo Lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então aqui o Eterno faz uma advertência: cuidado, não adentrem da forma como vocês estão. Existe uma norma, existe uma regra, existe uma conduta a ser seguida para adentrar ao lugar. Leomar está dizendo, existe um preceito estabelecido para isso. Então, o pecado daqueles homens começou pelo fato de ignorar o preceito pré-estabelecido para se entrar à presença de Adonai. É diferente nas nossas vidas, no dia a dia? Vamos dar um exemplo simples. Um homem que vem fazer o serviço da Torá aqui no sábado, ele pode vir de qualquer forma para cá? Nem de bermuda. Oi? Não pode aparecer de bermuda. O Leomar está falando que não pode aparecer de bermuda. A bermuda é um preceito. É um preceito. Mas a bermuda, ela talvez, Leomar, ela seja aquela coisa grosseira, que ela é visível a praticamente todos. Mas o problema é quando nós nos apresentamos com problemas aqui dentro, mal resolvidos, situações as quais nós não podemos adentrar diante da presença de Adonai sem antes resolver a questão. O que Adonai está falando aqui para o sacerdote é exatamente essa questão. A diferença é que ali existia um preceito e um rito a ser realizado, que nos nossos dias foi modificado, mas que vocês vão ver que dentro do contexto o objetivo é o mesmo desse rito. É te dar condições a adentrar o Santíssimo. E com um propósito específico. Nós vamos conseguir enxergar isso dentro da Paraxá. Lá quando eu fiz a pergunta, morte de quem? A condição de nós podermos adentrar ao Santíssimo é para que o holocausto
que nós temos aprendido pelo nome de erguido, possa chegar ao altar de incenso, porém esse altar precisa estar limpo, puro e apropriado para receber este sacrifício. Quando nós nos apresentamos como holocausto diante de Adonai, nós precisamos chegar diante de um altar limpo. E aí vem a grande questão, esses dois homens contaminam o altar que precisava chegar ao holocausto. Com isso, o que eles impediram? Eles impediram que a congregação sacrificasse a Adonai. Isso é gravíssimo. Imagine que eu chego aqui para fazer o serviço da Torá, todo atrapalhado. Eu não li nem a porção da Torá do dia, da semana. Eu não orei. Eu não fiz uma reflexão no início do Shabat, de que houveram 6 dias, onde eu pude lidar com as coisas comuns desse mundo, mas que há um tempo estabelecido para adentrarmos as coisas santas do Eterno. Todo Shabat, sexta-feira ao pôr do sol, é tempo de lembrarmos dessas questões. Eu não posso entrar aqui cheio de obras da carne, falando palavras torpes, negando um testemunho bíblico da minha vida. Então, quando nós olhamos para a posição sacerdotal, é a mesma que nós temos que nos adequar na nossa vida cotidiana, Shabat após Shabat, dentro e fora da casa do Eterno. A nossa vida tem que ser uma linha constante. É claro que nós vamos cometer erros nas nossas vidas. Vamos pecar dia após dia. O que nós não podemos é ter o prazer de nos mantermos nesta condição que nos impede de adentrar ao Santíssimo. Então aqui dentro da Paraxá nós vamos ver que o Eterno ele entrega ao sacerdote a condição de se preparar para adentrar ao Santíssimo, para depois dar condição à congregação de fazer a mesma coisa. Para lá no final poder atender o chamado à santidade que o Eterno vem fazer sobre eles. Então no capítulo 16, nós vamos ao verso 3 agora. Deste modo, Arão entrará no santuário. Então existe o preceito que Leomar comentou aqui conosco. Com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Além disso, vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, porá um cinto de linho e se cobrirá com um turbante de linho. Essas são vestes sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Então aqui existem 3 preceitos básicos para o sacerdote poder adentrar. Ele tem que expiar, conforme a pastora falou, o termo mais adequado é desfaltar. Então aquele sacrifício, tirar a falta. Então o expiador é o desfaltador, que é aquele animal que seria imolado em prol de fazer o quê? Lembre que tem uma ordem. Primeiro é o expiador, depois vem o holocausto e depois vem a veste sagrada para ele. Isso não está à toa nessa sequência. É porque a função de cada um é bem determinada. E nós vamos ver que a confusão que nós fazemos muitas vezes de entender esses sacrifícios de forma particular, muitas vezes reflete a nossa dificuldade de entendermos questões como Yeshua HaMashiach no contexto da Brit Hadashah. Porque nós misturamos as questões sacrificiais. O grande problema muitas vezes é esse. E às vezes, Léo, não só misturando, começamos de trás para frente. Perfeito. Não é? É igual quando eu falei essa semana, quando nós queríamos anunciar para toda a Vitória as festas bíblicas. Há 15 anos atrás, né? Há 15 anos, 20 anos atrás, né? Nós começamos, só que nós começamos na mesa. No sacrifício da comunhão, da pacificação. Que é o fim, né? É o fim, já é a finalização do sacrifício. Então não adianta também trocar. A ordem do serviço não vai alterar. Aqui altera. A ordem dos fatores aqui altera o produto de maneira grosseira. Gravemente alterar. Só esse detalhe vai alterar. Passaram-se 20 anos, hoje nós podemos ir a eles. Porque começando do princípio. Começando direito, do princípio. Depois que você já fez muitas coisas pela sua própria vida, para desfaltar você mesmo. Matou o seu próprio. Exatamente, para poder ir a ele, senão não vai não. Essa é a questão. Ela parece uma questão repetitiva, mas o Eterno tem sido repetitivo com isso. Né, pastor? E se nós olharmos retrospectivamente, talvez seja uma coisa que esteve no nosso meio nesses 20 anos de caminhada. Essa dificuldade de entendermos e discernirmos que precisamos abdicar de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos achômetros, das nossas vontades próprias, do nosso gosto, para que
coletivamente nós possamos servir ao Eterno de uma maneira aceitável perante Ele. Então o que o texto vai nos ensinar é isso. Então a primeira questão com o sacerdote envolve um sacrifício expiatório, um sacrifício de holocausto e um sacrifício e uma mudança na vestimenta após se banhar em água. Então, vamos falar do primeiro sacrifício, o expiatório. Qual era a função do sacrifício expiatório? Era purificar e tornar adequado o altar. Então ele prepara o altar para receber o holocausto que viria em seguida. Então não pode botar o holocausto no altar antes de passar pelo sacrifício expiatório, o sacrifício o qual nós vamos ver que se enquadra dentro do sacrifício realizado por Yeshua HaMashiach de maneira plena. Então a primeira coisa é entendermos que o sacrifício expiatório é o sacrifício qual Yeshua na cruz levou sobre ele. E aí tornou acessível o altar. Yeshua torna o altar acessível quando ele morre. Não fala que quando ele morreu o véu se rasgou? Ou seja, o véu é o que limitava a entrada ao altar. Então, para que o holocausto, eu, você, pudéssemos chegar ao altar, Yeshua precisou morrer por nós. Porque aqui, Hebreus diz, e nós vamos ler isso depois, que o sacrifício ele nunca foi satisfatório. Porque anualmente precisava ser repetido. E Yeshua vem e morre uma vez, única vez. E ele abre o caminho. Mas ele não vai pegar na sua mão para entrar no altar e se sacrificar lá em cima. Não vai. E ontem eu chorei muito quando eu estava estudando isso, porque eu falei, Pai, de onde nós viemos? De onde nós viemos dizendo que Yeshua é o caminho, a verdade e a vida, e ali nós não precisávamos fazer nada. Tudo que é bode, carneiro, novilha, morreu, ele suspendeu e ele anulou. Não, irmãos. Ele te deu o acesso e o privilégio a adentrar ao local no qual o Eterno se faz presente, para consumir o holocausto que é botado ali. Era isso que era feito no tabernáculo. O sacerdote limpava o altar e depois trazia o holocausto como oferta do pecado. Era isso que ele fazia. E ao sacerdote depois entra Kedoshim. Santidade, vestes santas, separados, ou seja, não se contamine mais. Então, para o sacerdote, a ordenança ela é claríssima. O que nós não podemos é esquecer que cada um tem a sua função nos ritos sacrificiais. Vamos lá em Isaías capítulo 53 para a gente entender isso daí. É um texto famoso, conhecido. O Leomar quer fazer um comentário. Vendo isso que você está no... Então, quando eu não faço, eu não estabeleço sobre mim a minha obrigação como ministrante, como sacerdote, como você está ensinando, quando eu não faço esse ato expiatório, né, quando eu não limpo o altar, eu dificulto, eu impeço de outros ter acesso ao altar. É isso que torna grave. Que já foi limpo. Pastora, o que eu faço? Repete o que a pastora falou para todos ouvir. Eu levo para o altar. Isso. Yeshua limpa o altar. Exatamente. Leva coisa suja para o altar. Um altar que já foi limpo pelo sacrifício do Mashiach. Exatamente. Isso. Quando eu me mantenho desta forma, eu desprezo todo o sistema sacrificial que o Mashiach... Exatamente, porque existe uma ordem no serviço sacrificial. Existe uma ordem no serviço sacrificial. Eu vou chegar lá, pastor, em Hebreus. Vou chegar lá. E a grande questão, Leomar, que você falou, é uma das grandes lutas que essa casa tem, que é mostrar de forma clara o que é, o que foi e o que sempre será o sacrifício de Yeshua. Isso tem que ficar claro para nós. Ele é o acesso ao altar. Ele é o acesso. Se nós saímos aqui hoje entendendo isso, eu me dou por satisfeito. Yeshua é o acesso ao altar. Mas quem vai ao altar é o holocausto. Sou eu e sou você. E é você que se coloca em posição de holocausto, ou seja, identificar que não existe nada que presta aqui para que nós cheguemos ao altar e sejamos consumidos pela presença de Elohim ali dentro. Isaías 50... Que ele nos aceite isso, pastor. Só que ele tem que nos aceitar, e aí que é a grande questão.
as pessoas negando Yeshua, quando conhecem sobre Techuvá, sobre retorno, existe uma tendência grande de muitos estarem negando o sacrifício de Yeshua. E a grande questão é, como você pensa em levar um sacrifício, um holocausto diante do altar de Elohim, se o caminho não é aberto para você? Você vai cometer o mesmo erro de Nadab e Abiú, você vai apresentar um fogo estranho diante de Elohim. Você vai trazer um sacrifício que não é aceitável. Se não for pelo sacrifício perfeito de Yeshua HaMashiach, o seu sacrifício ele é repelido pelo Eterno e passível de punição. Assim como foi com esses sacerdotes. É por isso que o Eterno, um tempo atrás, ele gritou aqui nessa casa, que Yeshua nunca seria negado aqui nessa casa. Que nós não poderíamos abdicar de falar em Yeshua HaMashiach, mas sabermos falar dele dentro daquilo que coube a ele ser e o que ele é. Essa que é a grande questão. Muitas vezes aqueles que pulam para uma linha mais ortodoxa abdicam de Yeshua. E os que têm medo de vir ao retorno, eles preferem colocar Yeshua num contexto de que fez tudo por você e que você não precisa fazer nada. Você não precisa se colocar na posição de sacrifício contínuo, e é diário. O holocausto ele era diário. Ele é diário. Digo assim, na época do templo também era diário. Aí você me pergunta, como é que eu vou me sacrificar diariamente? Isso aqui, pastor, ela até quica quando fala, que de tanto que ela já falou isso aqui, Leomar, os meninos ensinando. É oração, é jejum e súplica diante do Eterno, é o conhecer a palavra, ler a palavra e entender que você precisa dela. Para você poder entender que você se sacrificar não é o pior dos atos, pelo contrário, é Ele que te dará vida para isso. Você será aceito por aquele que te criou. Você precisa desses preceitos, dessas normas. O Leomar está falando, nós precisamos respeitar esses preceitos e normas. Hoje não tem templo, hoje não tem cordeiro a ser sacrificado, mas hoje tem 5:30 da manhã, estar de pé e vir para a casa do Eterno orar. Tá você pagar um preço de oração para estudar a palavra, para levar a outros. Tá você se dedicar a ensinar crianças, os pequenos, desde novos, aquilo que é o correto da palavra. Então isso tudo é você fazer morrer o seu desejo pessoal de ser o que você quiser ser. E assim você serve para um propósito nas mãos do Eterno. E a nossa repetição é a mesma, diariamente, é de manhã e de tarde, sacrifício da manhã e sacrifício da tarde, até o Shabat. Aí inicia tudo de novo. É Shabat após Shabat que nós temos feito esse exercício. Não é diferente do que o sacrifício que ele fez aqui. Só para eu não me perder, vamos voltar lá em Isaías 53. E aqui está bem definido o sacrifício expiatório de Yeshua. Então nós vamos ver isso claramente aqui. Verso 2. Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado no sofrimento. Como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós nos consideramos como aflitos, ferido de Elohim e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E se o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem por falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do nosso povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia o Eterno agradou moê-lo, fazê-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e vontade do Eterno
prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá dele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É claro demais que Yeshua vem e clareia a entrada do altar para nós. Ficou claro isso? Porque se precisar repetir, eu repito, meus irmãos, porque isso é essencial nós entendermos que não dá para chegar ao sacrifício do holocausto sem passar pelo sacrifício da expiação. Amém? Então tá bom. Vamos voltar no capítulo 16 de Levítico e vamos entender esse sacrifício que se dá sobre o sacerdote, igual nós entendemos. Eu acho que eu parei no verso 4, não é isso? Que fala sobre a veste sacerdotal. Então nós vemos o sacerdote com a necessidade de expiar, de oferecer o holocausto e de se vestir de forma santa. Em seguida, ele se encontra apto a fazer pela congregação. Mas nós vamos ver que parece que é diferente pela congregação, mas é muito similar ao que o sacerdote faz em nome da congregação. Verso 5. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta. Então aqui, ele já determina que são 2 bodes. Não mais um novilho e um carneiro quanto ao sacerdote. Mas, pois não. Quanto a isso e quanto a todas as questões carnais que estão pendentes na nossa vida. Isso que você falou está perfeito. É aquilo que eu falei, meu irmão. Se eu acabo de brigar com você ali na esquina e entro aqui para fazer um serviço ao Eterno, não vai ser aceito. Porque você está chegando cheio de você mesmo, de obra das suas carnes, trazendo contaminação para o altar. Então você não consegue acesso de maneira ordenada, conforme o Leomar está falando, através dos preceitos da Torá ao altar. Então você precisa ajustar estas questões antes de se apresentar. Lembre que o sacerdote ele é obrigado a se banhar e botar vestes santas. É isso, é matar as obras da carne antes de se apresentar diante de Elohim. Em todos os aspectos. Ele está perguntando se isso é só no plano familiar, não tem exceção. Onde a obra da carne ela precisa ser exterminada para que haja isso daí. A você mesmo, ao seu próximo, qualquer questão em aberto dentro deste contexto de obra da carne, precisa ser acertada antes de você se apresentar. Só a pastora vai complementar. Está pegando ainda não. A palavra de Deus diz, se for possível, tende paz com todos os homens. Porque numa questão, se for possível, nessa questão, se for possível, ele está falando com as questões espirituais. Que muitas vezes o outro fica com raiva de você por questões espirituais, por causa de mandamentos, o qual você está ali ensinando, batendo. O primeiro sintoma é ficar com raiva e denegrir a imagem daquele que está te cobrando cumprimento de mandamento, um ajuste. Isso aí é coisa profética, você, né? Isso aí é coisa que, por isso que Paulo disse, se for possível. Se for possível. Então, não é possível eu ter paz e concordar com aquele que quer viver fora dos caminhos de Elohim e fora dos mandamentos. Não é possível. E às vezes leva muito tempo. Isso leva muito tempo para acertar. Tem uma diferença aí grande. Não estamos falando de coisas pessoais. Perfeito. Estamos falando de coisas espirituais. Bíblicas, né? Bíblicas. De mandamentos. De mandamento. Isso que está sendo discutido. Se for possível. Vale lembrar que o caráter expiatório de Yeshua ele é tão claro quando nós olhamos Yeshua dentro do contexto da Torá, que um versículo que todo mundo conhece, que desde novinho aprendeu, que está lá em João, eu vou ler para vocês, não precisa ir lá não. Em João 14, verso 6 diz o quê?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós ouvimos isso fora do contexto da Torá, nossos olhos não são abertos para a questão da maneira tão profunda como ela é. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu sou o sacrifício expiatório que te dá acesso ao altar do holocausto. É isso que ele está dizendo. Quem sou eu para traduzir as palavras de Yeshua? Mas dentro de um contexto de entendimento, ele está se remetendo ao momento sacrificial que ele iria ter a partir disso aqui. Amém? Quanto à questão do segundo sacrifício, que é o sacrifício de holocausto, e que nós entendemos ser o sacrifício pessoal que cada um de nós precisa fazer diante do Eterno, nós vamos dar continuidade aqui e vamos ver que existe uma particularidade aqui envolvida no processo. Então, voltando no verso 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então, ele ajusta a situação com a classe sacerdotal primeiro. Em seguida, também tomará ambos os bodes e os porá perante o Eterno, na entrada da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Eterno e outra pelo emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Eterno e oferecerá como oferta pelo pecado. Então, o bode escolhido pelo Eterno, ele é o mesmo sacrifício expiatório que o sacerdote fez ali, que nós conversamos antes. É o sacrifício de Yeshua HaMashiach, ok? O que muda é o contexto, que era um novilho, agora é um bode, mas que são animais permitidos para esse rito sacrificial. Tá? Verso 10. O bode escolhido por sorte como bode emissário, porém, será apresentado vivo diante do Eterno, para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Então aqui tem uma particularidade, aqui não há sacrifício deste animal. E nós vamos entrar na questão do porquê não há sacrifício desse animal, para nós também entendermos uma outra confusão que muitas vezes nós fazemos. Tá certo? Verso 12. Tomará também um incensário. Aí, pastora, que a senhora falou, um incensário cheio de brasa, ele faz parte do rito sacrificial, de brasas de fogo do altar, diante do Eterno, e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo atrás do véu, ou seja, no lugar santo. Porá o incenso sobre o fogo perante o Eterno, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo o espargirá sobre a frente oriental do propiciatório, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo e trará o seu sangue para trás do véu. Fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. O espargirá sobre o propiciatório diante do propiciatório. Assim fará expiação pelo santíssimo lugar, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação, que está dentre eles, no meio das suas impurezas. Então, a limpeza do altar era feita tanto no rito sacerdotal, quanto no rito coletivo que era feito. Então, isso daí está bem definido. A outra questão é que ele fala, tanto para o sacerdote, quanto para o coletivo, que havia necessidade de sacrifício de um holocausto. Então, essas duas situações, elas são idênticas, tá? Dentro do contexto de sacrifício. Lembrando, o sacrifício expiatório de Yeshua e o holocausto, o sacrifício pessoal de cada um de nós. Só que quando ele coloca a questão do bode emissário, esse bode ele não é morto. Nós podemos até ver para frente aqui que o sacerdote, após finalizar o serviço dentro do altar, ele se punha de fora da tenda, lançava as mãos sobre o bode, confessava-lhe os pecados e as iniquidades dele e de toda a casa de Israel, e um homem determinado pegava o bode e levava o bode ao ermo. O bode saía pelo deserto, levando consigo todo aquilo que foi confessado pelo sacerdote. Interessante que quando nós olhamos a questão do bode emissário, muitas vezes, muitos de nós já ouviu aquele ensino de que Yeshua é um bode emissário para nós. Porque ele levou sobre ele as nossas chagas, as nossas dores, e ele saiu com os nossos pecados. O sacrifício de Yeshua HaMashiach, eu acabei de dizer, ele é um sacrifício de sangue.
envolve morte, envolve sacrifício. Os rabinos dizem que o rito sacrificial, ele se colocava, o bode era normalmente um animal manso e dócil, e o sacerdote empunhava as mãos sobre a cabeça e com a outra mão ele degolava o bode por debaixo do pescoço. E eu pergunto a vocês, quando nós olhamos Yeshua morto na cruz, você fala, não, mas não teve derramamento de sangue. Teve. Teve um homem responsável por fazer esse derramamento de sangue. E eu anotei, eu só preciso me achar. Onde fala da João 19:34. Lembre-se que o sacrifício de Yeshua foi um sacrifício de sangue, que envolve morte. O bode expiatório, ele não era sacrificado. Ele carregava as impurezas para longe dele. Por isso, eu falei que parece ser diferente do sacerdote, mas não é tão diferente. Porque quando o sacerdote é conclamado a vestir vestes santas, puras e limpas, ele ali está sendo convocado a uma santidade, ou seja, de se abster das suas obras da carne, das suas impurezas. O bode levando para fora do arraial entra dentro do mesmo contexto, chamando ali a nação agora ao apelo de Kedoshim, que é santidade, ser separado. Então é importante entender isso. Olha lá o verso 34 de João 19. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Yeshua, ele foi trespassado. Conforme o bode, conforme o novilho, eles eram sacrificados e degolados da mesma forma. Então, muitas vezes, em pequenos detalhes, nós nos prendemos a situações, e isso foi uma dificuldade que eu tive ontem. E eu até liguei para a pastora, nós conversamos sobre isso, porque é uma coisa que nos traz confusão, porque se nós olharmos, Yeshua, o bode emissário, ele leva de nós os pecados. O bode emissário, ele era, segundo a tradição rabínica, ele quando recebia a confissão de pecados, esse bode ele se traduzia por um servidor de Satanás. Era como se ele levasse dali todas as obras e as impurezas que haviam no meio do povo. Isso, o Leomar está falando, o nome dele, ele era conhecido como Azazel, exatamente por essa questão. Azazel, existem várias discussões a respeito do que é Azazel, eu não vou entrar nessa questão, tem a raiz Asa e Zel para discutir a etimologia, não está aqui um candidato a discutir essas coisas, porque não tem nem conhecimento suficiente para isso, tá bom? Mas a questão é que esse bode, ele faz um papel que não é o papel de Yeshua HaMashiach, então a gente fica bem definido quanto a isso. E aí a gente fica faltando... Não se sacrifica a demônios, né? Perfeito, a pastora está dizendo, porque não se sacrifica a demônios. Perfeito. Ele está levando as impurezas ali. Sim. Então, essas não são impurezas rituais. Fala no microfone, pastora, que isso é importante. O Léo está falando ali de graves impurezas rituais. Essas impurezas rituais ali de Nadab e Abiú, as impurezas rituais, quando vocês vão aqui fazer serviços, são dentro da casa do Eterno. ritos contínuos. Sim. Ele está falando de impurezas rituais. Essas impurezas, os dois ali levam a pena chamada de caret, pena de morte. Você vai falar sobre ela? Não. Pena de morte. Por quê? Porque ele tem obrigação de se apresentar limpo, sem impureza. Essa impureza está falando de pecados ocultos, que nenhum de nós conseguimos ver. Amém. Não é verdade? Amém. Aqui, quando o bode leva, ele vai levar e lançar isso para longe, para o ermo. Não há sacrifício. Porque os rabinos concordam que não se sacrifica a Satanás. E é interessante, pastora, que os rabinos também ensinam que no contexto metafórico do bode se encontra a personalidade de todo aquele que é cheio do eu. Exato. Isso escrito pelos rabinos. Tá vendo? Eles ensinam que o bode emissário tinha como ideia inserida no contexto onde ele foi falado, como aquele que, ou seja, eu e você, que não temos a disponibilidade de nos abster do nosso próprio eu. É aquele que é cheio do seu próprio ego. Isso é escrito pelos rabinos. Quando ele fala... E Yeshua não é isso, né, pastor? Quando ele fala das sanções rituais, a sanção ritual, ela é realizada unicamente por Elohim.
Não cabe ao sacerdote precipitadamente ir para o altar e conclamar uma sanção para o Léo, que foi ao altar sujo. Não. A sanção ritual, ela pertence a Elohim. Pertence a ele. Ele é juiz justo único juiz. dessa questão. Justo juiz. E lá em Isaías 28, o que ele fala? Eu colocarei uma pedra que fará o ajuste. Ele fala exatamente isso em Isaías 28. A pedra de ajuste que vai Yeshua. ajustar, exatamente, que é o único capaz de fazer esse... Então, o bode emissário é outra coisa. É outra questão. Ele leva essas impurezas embora. Ele não é sacrificado. Amém. A função dele não é limpar o altar. Amém. O altar é lugar de ritos. Só quem vai corrigir isso aqui é Elohim de Israel. Amém. Amém. Ao sacerdote, Amém. aos ministrantes, servidores, né? Obrigando eles a se ajustarem ao padrão então, pré-estabelecido por existe a Elohim. lei da pena de carete. Sim. Imediatamente, você vê até nos nossos dias modernos, pessoas morrem no altar. Sim. Por quê? Porque foi admoestado centenas e centenas de vezes por Adonai, porque ele tem uma elasticidade de misericórdia infinita até consumir alguém, porque não obedeceu às questões rituais. Ele vai até a última gota antes do copo entornar. Até o último momento. Nós não sabemos até onde ir. Nós somos limitados. O grande problema, né, pastor, é que a própria palavra diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, o seu tempo fica mais curto quando você tem um conhecimento maior. Por isso, a gente não pode olhar para o outro que está começando a caminhada, porque o tempo de Elohim com ele talvez seja um pouco maior para dar tempo a ele de administrar e absorver essas questões. Exatamente. Agora, você que já está com isso bem sedimentado, o seu tempo de ajuste ele normalmente é mais curto. Isso. Que é o que Nadab e Abiú acabaram pagando, né? E o bode emissário, ele não traz essa não responsabilidade de questões rituais. Amém. Amém. Ok? Ficou tranquilo isso? E eu queria... Oi. Pois não, André. Não estou te ouvindo, André. De Elohim que tira o pecado do mundo. Perfeito. Isso, João. Ele tira o pecado do mundo, André, pelo seguinte, porque ele dá ao mundo a liberdade e o acesso ao altar de Elohim. Ele se faz sacrifício para que cada um de nós aqui possa ter o direito e o acesso livre, que outrora não era livre, hoje ele é livre, através das suas orações, da confissão dos seus pecados, do retorno à palavra ao eterno, de trazer a sua essência pecaminosa ao chão, ao pó, de onde nós viemos. Essa é a questão que ele fala, eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Não é que Yeshua, dentro de um contexto muitas vezes cristianizado, traz-se que eu posso viver do jeito que quiser, porque eu confessei a Yeshua, porque hoje é o que nós vemos aí fora. E não é isso que a Torá nos ensina, e Yeshua e a Torá, elas são um. Amém. Não tem diferença, ele é a expressão viva do que estava escrito no rolo da Torá. Então, dentro dessa questão, é por isso que eu falei, muitas vezes são questões difíceis. Ontem eu tive dificuldade de separar sacrifício por sacrifício, para conseguir entender a essência do que cada um dele representa. Porque se eu olho Yeshua como meu sacrifício perfeito, expiatório e de holocausto, eu cruzo os meus braços, não preciso fazer nada. A minha vaidade, o meu ego, o Leonardo bonzão, o bonitão, que não precisa ouvir ninguém, cheio de orgulho. Eu estou falando de forma até debochada, pastor, porque muitas vezes é o que nós estamos vendo aí fora hoje. São as pessoas gritando, eu amo Jesus, eu amo Yeshua, mas não querem um ajuste. Não querem aderir aos preceitos. Então, não é isso que Yeshua e a Torá ensinam. O caminho ele é estreito, ele é apertado, porque ele é difícil de percorrer. Amém? Equivocada, isso. Perfeito. Perfeito. E nós temos um sacrifício, que é o que nós vamos falar agora, que é o do holocausto, que é nossa responsabilidade fazer. Então eu queria levar vocês lá em Salmo 51, nós temos orado ele já faz bastante tempo também. Desde ontem e até onde eu me lembro. Salmo 51, verso 15. 51, 15. Abre, ó Eterno, os meus lábios,
e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprazes em sacrifícios, senão eu não os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Elohim são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Elohim. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então quando você reconhece o sacrifício expiatório de Yeshua, e você se bota na postura de um cordeiro de cabecinha baixa para ir se sacrificar no altar do Eterno, você atinge o ápice de uma vida com Elohim, que é encontrar em nós, no meio da nossa essência pecaminosa, uma condição de um viver santo diante de Elohim. Kedoshim, passando aqui, Kedoshim. Exatamente, nós não estamos falando em questões de invalidar o sacrifício de Yeshua. O André está perfeito. Ele é necessário para que haja o sacrifício do holocausto. Está claro isso? Está claro? Vamos lá, Isaías capítulo 1. Já estou acabando já, eu sei que eu estou em cima da hora, mas vamos lá, o relógio corre no braço mais rápido do que Isaías 1. Isaías 1, a partir do verso 11. O Mar está reforçando. Hoje à noite é capaz dele falar bastante desse ajuste, porque ele está no preceito, no ajuste aqui. Ó. Isaías 1, verso 11. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Eterno? Já estou farto dos holocaustos e de carneiros e da gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Nadab e Abiú. Quem requereu de vós esse sacrifício não aceitável diante de mim? É isso aqui que ele está dizendo. Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, como também são as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem o ajuntamento solene. A minha alma aborrece as vossas luas novas e solenidades. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa da viúva. Não basta fazer um holocausto da maneira como você acha que você tem que fazer. Existe regra, existe preceito, e é você que tem que ser colocado lá em cima do altar para poder fazer isso. Tá certo? E para encerrar, tá? Agora encerrando de verdade, Hebreus. Cadê Hebreus? Hebreus 9. Aqui o escritor de Hebreus, que segundo a maioria informa que é Paulo, ele foi muito feliz, né, pastora, nessa colocação dele aqui, porque ele consegue traduzir Yeshua HaMashiach dentro do contexto da Torá de uma forma primorosa aqui. E quando nós temos os olhos abertos para entender as questões sacrificiais, Yeshua não se torna difícil de entender na Brit Hadashah. Ele se torna perfeito, perfeito. Vamos ler a partir do verso 11 até o verso 28. O Mashiach, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, diretamente de Elohim, não foi mão humana que criou, e não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão de sangue, de bodes e touros, e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Elohim, purificará a nossa consciência das obras mortas da nossa carne, para servirmos ao Elohim vivo,
Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança. Não quer dizer que ele substituiu aliança nenhuma. Ela está ajustada, de uma aliança ajustada. Porque ela não ia precisar ser repetida mais anualmente, ela era definitiva. Esse é o entendimento de novo, não é que é novo porque botou o outro como velho e criou novo. Entendeu? Que quando a gente olha Yeshua no contexto da Torá, a gente não vê dificuldade nessas questões. Vamos lá. Eu me perdi, Leomar. Tem que ir a Torá, o 15. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte. É por isso que o bode emissário não faz parte do contexto de Yeshua HaMashiach, porque o bode não morre, Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a Torá, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã vermelha e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança de Elohim, ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a Torá, se purificam com sangue. Quase todas. E sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que o soldado vai e fere Yeshua HaMashiach. O sangue dele precisava correr pelo corpo dele. Ele precisava ter sido imolado, igual o cordeiro foi. Da mesma forma, era necessário, portanto, verso 23, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a esse. Que sacrifício superior foi esse? Do bode, do carneiro. É o de Yeshua, expiatório, e o nosso, de holocausto. É superior a matar um bode, a matar um carneiro. É superior. Isaías 1, perfeito. Aquilo era sombra do que nós hoje temos a obrigação de fazer. Amém? 24. Pois o Mashiach não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Elohim. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Ele é oferecido o quê? Uma só vez. Como sumo sacerdote, entra anualmente no Santo dos Santos com sangue alheio. Então aqui ele está dizendo que o sacerdote anualmente tinha que repetir o sacrifício que o Mashiach de uma só vez fez. É isso que ele está dizendo aqui. E ficou, né, pastor? Fez e ficou ali, né? Nos purificou. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também o Mashiach, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então aqui nós conseguimos fechar e entender perfeitamente que cada um tem um papel no rito sacrificial. E Yeshua já fez o dele. E ele aguarda que nós façamos o nosso. Só que o nosso é dia após dia. Lembra? O sacrifício de holocausto, ele era diário. Amém? Amém.